Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja em você, na tua casa, na tua família. Hoje é um dia muito especial, hoje é a quinta que estabelece especial de Natal. Eu louvo a Deus por estar com você neste momento. E eu peço que você compartilhe isso com outras pessoas, com a sua família, com pessoas que você ama. Compartilhe esse vídeo para que você possa abençoar muitas vidas. Nós estamos aqui celebrando o nome santo de Jesus, que é maravilhoso. Nós louvamos o nome dele por isso. E vamos louvar o Senhor, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos ajudado até aqui, Ele tem estado conosco. Amém? Nós louvamos o nome de Jesus, porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele é digno. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano
Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Cante comigo isso. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ele é digno de toda a honra e toda a glória, amém? Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada.
os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Aquele que mesmo sem pecado não nos condenou, mas nos deu uma oportunidade de vida eterna. Você que está me ouvindo, você recebeu uma grande oportunidade. Ele veio até aqui, se desfez, se despiu da sua glória. Como um servo humilde, obedeceu ao Senhor e esteve aqui, e veio aqui até esse lugar para pagar o preço. Quem é esse? O nome dele é Jesus e nós o amamos, nós o exaltamos e o glorificamos para todos sempre. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Olha que bênção, agora chegou a hora da palavra de Deus, uma noite tão especial, uma noite de Natal, a família reunida, momento tão delicioso. Ontem a ceia de Natal tão espetacular, tá todo mundo farto, comeram, saciaram e glória a Deus pelo alimento na mesa. Agora reúne a tua família, o Gui acabou de ministrar o louvor e ele lançou esse último louvor sobre nós e foi inspirador, cantando Quem é esse? E nada mais uma noite de Natal de falar quem é esse? É o nome de Jesus. Natal é o maior presente que nós já recebemos na vida. E eu quero fazer uma oração e meditar com você em alguns versículos e trazer uma reflexão sobre o Natal. Então vamos orar, tire esse tempo agora para você adorar ao Senhor, pare o que você está fazendo, é um momento único, é momento de adoração. Então segure aí a correria, já já você volta nos seus afazeres, vamos orar e vamos dedicar esse tempo a Jesus Cristo de Nazaré. Oremos. Senhor, eu quero agradecê-lo, quero agradecer porque o Senhor é bom. Nada nesta terra se compara ao nome de Jesus, um nome que é supremo, um nome que está acima de todos os nomes, um nome que nós nos reverenciamos, um nome que conhece o mais profundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso sentimento. É o nome que aonde não alcançam as nossas mãos, ou o nosso pensamento, ou o nosso corpo, o Senhor está lá. É o nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus Cristo. E neste momento, nós vamos refletir sobre a Tua Palavra. Eu quero orar por cada pessoa que assiste nesse momento, que essa live seja realmente uma bênção para o coração, para a vida, e que realmente nós sejamos tocados pelo poder do Teu Espírito Santo. É uma dádiva poder falar da Tua Palavra e é uma dádiva receber algo do céu. Eu abençoo a cada família, a cada pessoa que está nos assistindo agora, nesta noite tão linda que é a noite de Natal. Eu peço as Tuas poderosas bênçãos, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Fale conosco através da Tua Palavra. Amém e graças a Deus. Natal, o maior presente que a gente já recebeu. Quem é esse? É o nome de Jesus. Se nós olharmos para João capítulo 1, ali fala sobre o verbo, uma atitude. No princípio era Deus, no princípio estava Deus, no princípio agiu Deus. Quando nós olhamos para, literalmente, para João capítulo 1, a gente percebe que todo esse texto, no grego, vem uma palavra chamada logos. O que significa logos, pastor? A razão, a ordem e o sentido. Então, se nós olharmos para João capítulo 1, a gente percebe que Jesus veio trazer esses 3 benefícios para as nossas vidas. A razão por ser quem Ele é,
trazer a ordem em tudo que, infelizmente, não havia ordem sobre a terra. Não havia literalmente a salvação, o plano divino. Então Jesus veio trazer a ordem. E o terceiro ponto é o sentido. Eu sempre falo aqui nos cultos que não há sentido na vida se a pessoa não tem um objetivo. Não há para que viver se não tem a razão de ter o nome de Jesus dentro de cada um de nós. De fato, quem somos? Se é uma dependência suprema do nome de Jesus. Guarde isso no teu coração, a razão. Por que nós existimos? Por que você existiu? Você sabe que já passou pela Terra 111 bilhões de pessoas. E hoje nós vemos que há 8,2 bilhões de moradores sobre a Terra. Você precisa parar e refletir. Qual é a razão de se existir sobre a Terra? Saber que no ventre da nossa mãe disputamos uma velocidade de praticamente uma concorrência com 200 milhões de irmãos. É praticamente um Brasil todo no ventre da nossa mãe disputando uma corrida para ver quem iria vencer. Então, já posso profetizar sobre a tua vida, Romanos 8,37. Em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Guarde algo na tua vida, você já venceu desde o ventre da tua mãe. Quando Deus fala com Jeremias, você pode pegar ali o texto de Jeremias 1,5, que diz, e é muito bem claro esse texto, quando fala assim: antes que eu te formei no ventre da madre da sua mãe, eu já te conhecia. Natal, o Senhor já te conhecia antes de ele se tornar homem sobre a terra. O Natal não é simplesmente começar algo, uma festa dia 25, uma festa de celebração. Não, o Natal ele começa na eternidade. Antes dos 6.000 anos de terra, o Natal já existe. O Senhor, a festa já existe sobre o céu. Jesus já estava vivo quando tudo se forma. Jesus já estava diante do Pai, diante do Espírito Santo, quando tudo se forma sobre a terra. Aí quando ele vem em João capítulo 1, 4.000 anos depois da existência da terra, acontece literalmente no grego o verbo logos. A sua vida trouxe razão, ela trouxe ordem e ela trouxe sentido. Segundo ponto, em Filipenses 2, de 6 a 8, o texto é muito bem claro, dizendo assim: sendo em forma de Deus, ele esvaziou de si mesmo. Anote, é importante você anotar algumas informações. Aqui acontece uma palavra grega também, chamada kenosis. O que é um kenosis, pastor? Não significa que Jesus deixou de ser Deus, porque ele já existiu. Antes de ele nascer sobre a terra, Jesus já existia. Mas ele abriu mão dos privilégios celestes. Ele abriu mão, literalmente, daquilo que há no céu, sendo que a Bíblia diz que o céu é lugar de delícias. Aí você olha o Pai vivenciando João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Delícia falar sobre Natal, delícia falar sobre essa palavra que reflete o nascimento. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo e ele veio sobre a terra e nasceu e foi criado por Maria, por José. Ele nasce em Belém. Belém significa terra do pão, uma terra de prosperidade. Aí você olha para o próprio Cristo, nasce em uma manjedoura. Literalmente você olha, realmente ele veio trazer a razão, a ordem e o sentido da vida. Você sabe que o Google estudou o futuro, o que literalmente é o futuro. O Google estudou por 20 anos o que é a palavra futuro. E a palavra futuro, ela é exatamente 3 segundos à nossa frente. É tão interessante que há 5 dias atrás recebi uma mensagem de uma pessoa que já fez parte do ministério, mas deixou Jesus. E ela mandou uma mensagem no meu celular. E ela disse assim: pastor, estou passando um momento muito difícil na minha vida. Mudei para um outro país e me frustrei. Estou voltando para o Brasil novamente. E é um amigo, uma pessoa muito querida, que já fez parte muito na nossa vida. E é tão interessante que na data de hoje, 5 dias, um WhatsApp dele,
E hoje eu estava olhando o WhatsApp que ele me mandou, e hoje, exatamente hoje, foi o dia do velório dele. É uma pessoa que por WhatsApp pediu perdão. Pastor, eu peço perdão a Deus pelo meu distanciamento. Eu peço perdão a Deus por tudo que eu vivi esse tempo. Me esvaziei do Senhor, deixei o Senhor, mudei para um outro país e fiz tudo aquilo que literalmente eu quis fazer como carne. E agora, às 14 horas, foi o enterro desse amigo querido, uma pessoa que fez parte da minha vida. Quando você olha para isso, você percebe que 3 segundos à frente não pertence mais a nós. Realmente a vida precisa ter razão, precisa ter ordem, ela precisa ter sentido. Você precisa entender o porquê você nasceu. Se você olhar para o Cristo, essa palavra kenosis, que ela vem do grego, ele escolheu um caminho de humilhação. Ele escolheu um caminho de dor. O Deus era Deus sobre a terra. Ele vive 33 anos e meio aqui na terra. Forma seus discípulos, avança o evangelho. Você percebe que na Bíblia ele aparece no seu nascimento, depois ele não aparece mais em nenhum texto, depois ele aparece diante dos doutores da lei com 12 anos de idade, ensinando os escribas, ensinando homens que faziam parte do sinédrio, da cúpula oficial dos judeus. Só que depois de 12 anos ele não aparece mais como criança, mas ele tira um tempo de aprendizado com o pai. O pai dele era José, um pai não biológico, mas um pai assim que o cuidou, que ensinou uma profissão, um pai que ensinou literalmente, porque ele veio como homem. Então José, na sua marcenaria, começou a ensinar o próprio Cristo. Então a vida, você percebe que ela tem aprendizados, tudo a um tempo determinado. Jesus não veio sobre a terra, nasceu e já foi no sentido espetacular, já realizou seus milagres. Não, ele ficou 30 anos se preparando para viver 3 anos e meio de ministério. Numa reflexão agora, eu abro aspas aqui. A tua vida, você precisa entender que tudo há um tempo determinado. Tudo há um tempo de ensinamento, tudo há um tempo de uma cultura espiritual. A vida não é de fato como a gente quer, não é e nunca será. Existe uma pesquisa que 95% daquilo que você planeja e põe no papel, você não concretiza 100%. Então, 95% daquilo que você escreve, que você planeja, 100% você não consegue concretizar. Então é um número muito alto. Então, se há um número alto que a gente planeja e não consegue concretizar praticamente 100%, você para analisar que existe uma palavra que ela nasce. Essa palavra chama-se dependência. Você percebe, sempre você vai depender de alguém. Você nasce, você depende de alguém para fazer o teu próprio parto. Você morre, você depende de alguém para te sepultar. Então, nesta parte de dependência, se nós dependemos de pessoas na questão física, na questão de ensinamento, na questão de vivermos algo com alguém, que delícia ter alguém. Você deve estar aí reunido com a tua família nesse momento, pessoas passaram na tua casa, ou você passou num hotel, sabe o ambiente que você passou, essa virada para a entrada do Natal, do dia 25 de dezembro, esse momento que Deus te presenteou, você percebe o quão importantes são pessoas. O quanto há dependência física de alguém. Só que a maior dependência que nós temos não é física, é espiritual. Hoje eu conversava com uma pessoa e dizia assim que nós de fato dependemos tanto de pessoas, dependemos tanto de ouvir pessoas, de aprender com pessoas. E eu dizia assim para ela que realmente a vida é uma grande dependência. E hoje eu estou falando isso para você. Você sempre vai depender de alguém, de Deus e de pessoas. Sempre haverá a palavra dependência. Aí você percebe com o Cristo. Você olha que todo o Velho Testamento começa a tipificar ele. Os profetas, nos 4.000 anos de vivência, eles começam de fato a mostrar o Cristo, a realização, a vinda do Cristo sobre a terra. Então, Jesus ele veio com 3 propósitos. O primeiro, ele veio para perdoar os nossos pecados. O segundo, ele veio realinhar aquilo que estava perdido. E o terceiro, ele veio para nos salvar.
Olha que da hora, meu. Fala a verdade. Um Cristo que é celeste, abre mão da sua própria glória, vem como homem sobre a terra, vive um período de humilhação. Vou te dar um exemplo. O próprio Cristo nasce, o próprio Cristo, Lucas capítulo 2, quando os pastores são avisados da existência do Cristo, que ele nasce, os pastores correm para Belém para saber, meu Deus, ele nasceu. E pastores não era bem visto na época, eram homens que cuidavam do rebanho. Aí de repente, Lucas capítulo 2, o anjo do Senhor vem até os pastores e diz: olha, o Cristo nasceu, a glória sobre a terra. Aí você percebe que essa glória sobre a terra, Jesus ele nasce humildemente em uma manjedoura. Meu Deus, é muito forte esse pedaço do texto. Ele nasce, ele cresce, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Cristo. Aí você percebe, em uma quinta-feira, antes da crucificação, Jesus está no Getsemane. Jesus, ele passa por um momento chamado hematidrose. O que é essa palavra hematidrose no sentido científico? Jesus começa a suar sangue. E ele usa uma palavra assim: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice. Deixa eu te falar uma coisa aqui, já estou partindo para o final. Quando eu falo que a Bíblia tipifica o próprio Cristo, é tão forte falar do Cristo que você percebe que nesses 33 anos, ele nasce na manjedoura, ele aparece na Bíblia com 12 anos de idade, e depois começa o ministério com uma garotada entre 17 a 23 anos, são seus discípulos, e ele avança o evangelho. Depois Paulo vem em Atos capítulo 2, depois acontece Atos capítulo 4, depois Atos capítulo 10, você percebe que os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos não termina, porque Cristo começou e a igreja avança até os dias de hoje. 2000 anos se passaram e o nosso amor por Jesus continua o mesmo. Só que você percebe aqui João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Lucas 2, de 10 a 11, mas o anjo lhe disse: não temais, pois eis aqui que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Miqueias, 700 anos antes de Cristo, ele fala assim: mas tu, Belém, Efrata. Efrata no hebraico significa uma terra frutífera, uma terra fértil. Olha aqui para mim e preste atenção no que eu vou lhe dizer. Miqueias, ele profetiza o Cristo 700 anos antes da existência dele. Isso está em Miqueias capítulo 5, versículo 2. E ele fala literalmente: mas tu, Belém, Efrata. Belém, terra do pão. Efrata, terra fértil. Eu quero profetizar nessa noite de Natal que você é uma terra fértil. Você é uma terra que Deus permitiu um solo abençoador. Você muitas vezes acredita naquilo que de fato o inimigo coloca sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos. Não, é Natal, Jesus nasceu, é festa, é celebração, é alegria. Agora, você olha para tudo que se ouve na Bíblia, nenhum deles está vivo, só um. O Cristo ressuscitou, todos morreram. Mas o Cristo ressuscitou, está vivo dentro de cada um de nós. A Isaías 7,14, há 800 anos antes de Cristo, diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. O Emanuel, todos sabem, não há segredo nenhum na revelação do nome. Deus conosco está. Isso acontece em Isaías e depois em Mateus capítulo 1. Você pega ali do 17 para frente e no 21 Jesus começa a mostrar a presença dele sobre nós. Quando você olha para uma frase que Agostinho escreveu: o Criador do sol nasceu sob o sol. Aquele que sustenta o mundo foi carregado no ventre de uma mulher. Aquele que sustenta o mundo foi carregado em um ventre, em uma mulher. Foi a única semente humana da terra, foi Cristo. Por quê? Porque o Pai foi espiritual, não dependeu da fertilidade entre o homem
e uma mulher. A única semente fértil da terra é chamado de Cristo. O próprio Pai concedeu no ventre da sua mamãe, chamado Maria, uma mulher que era virgem, uma mulher que, segundo os estudos dizem, que era noiva de José. Cristo está vivo. Se ele no Getsêmani passou toda essa dor, se ele passou todo esse sofrimento por amor a mim e a sua vida, o sofrimento estava maior ainda por vir. Aonde acontece o maior sofrimento? Na sexta-feira, Jesus sendo humilhado, carregado e levado para a cruz do Calvário. Então ele nasce no Natal e depois nós olhamos para um tempo de Páscoa. Olhamos para aquele que ressuscitou, que deu a vida por amor à minha vida e à sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que você responde Cristo no Natal? Como que o nascimento dele, Herodes, ele ouviu o nascimento do Cristo e o coração dele o rejeitou. Herodes não foi um homem bom. Num momento ele mata sua própria mulher, em outro momento ele mata seus 2 filhos. Então o grande Herodes, ele olha e ele sabe que o Cristo nasceu. Então o coração dele, na pergunta que houve, como você está respondendo Cristo quando você sabe dessa notícia? Herodes rejeitou. Os pastores anunciaram, correram e falaram sobre o nascimento dele. E os magos o adoraram. Eu quero finalizar essa palavra, uma palavra de Natal, dizendo no teu coração: como é que você tem respondido a Jesus nestes últimos dias? Hoje é Natal, ele nasceu. Ele vivo está dentro de mim, dentro de você. Mas com uma chama no peito, um calor no peito e uma responsabilidade, eu faço essa pergunta para você. Se Herodes o rejeitou, se os pastores anunciaram, se os magos, os reis ali, não se sabe se é reis, mas se prega sobre os reis, se eles adoraram, a pergunta é: como é que você tem aceito o nome de Jesus sobre a sua vida? É uma notícia, é Natal. Pode nascer alguma coisa agora no seu coração. Eu quero aproveitar essa palavra e profetizar sobre ti que algo novo, aleluia, eu sinto a glória do Senhor de fato. Algo novo está nascendo dentro de nós, porque é Natal, é festa, é alegria, é comunhão, é prazer, é dádiva. Daqui uma semaninha, um novo ano acontece. Eu já profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, que 2026 será um ano de grandes bênçãos derramadas pelo Senhor sobre a tua vida. Mas eu quero parar aqui a reflexão. Se Cristo nasceu, se Ele existe, se é Natal. Natal não é simbolizado a um pinheiro, a uma festa de presentes, a um Noel que segundo a história foi criado para uma imagem comercial. Não. Natal não é isso. Cristo nasceu e Ele está dentro de nós. A pergunta é no final dessa palavra: como é que você tem aceito o Cristo? Abre aspas, pastor, eu vou abrir. Como é que você tem aceito? Como é que você tem recebido? E como é que você tem obedecido a Jesus? Deixa eu te falar uma coisa de coração, e não deixa de ser uma voadora gospel. Você quer ir para o inferno? Faça tudo o que você quer. Tudo que desejar o teu coração, faça. Você vai para o inferno. Quer ir para o céu? Negue a sua própria vontade e ame aquele que deu a vida por você. A cruz do Calvário é um presente. A cruz do Calvário trouxe ordem, é o Logos. A cruz do Calvário trouxe vida. E eu estou falando aqui não de homens, estou falando do próprio Cristo. E eu queria que nessa noite de Natal você parasse a tua vida. Não é uma pergunta para você cutucar aí o seu marido, para você cutucar o teu filho, para você mandar um recado para sua sobrinha. Não. Essa pergunta é para mim e é para você. É uma pergunta diretiva. Como é que você tem recebido Jesus na sua vida? É Natal. Jesus nasceu. O final de tudo não será como o homem planejou. O final de tudo será como Deus planejou. Pastor, repete isso.
o final de tudo não será como eu e você planejou, como nós planejamos, não. O final de tudo será como Deus planejou. Eu volto à palavra. Você percebe como existe dependência? Peça perdão agora dos seus pecados. Peça perdão agora das suas falhas. Nessa noite de Natal, deixa o Cristo nascer dentro de você. Deixa Ele restaurar a tua casa, a tua vida, a tua família. Deixa o Cristo trazer a essência novamente. Ei, você é um homem de Deus, você sabe disso. Você é uma mulher de Deus. Olha aqui para mim. Não perca a essência que Cristo colocou aí dentro. Jesus nasceu. Eu quero, neste momento, olhando aqui nessa câmera, nessa lente, conversando com você por uma tela, seja ela de uma TV, de um celular, mas eu estou conversando com você com uma tela. E eu quero ser uma pessoa do Senhor agora para te dizer uma coisa. Não abra mão daquilo que Jesus te deu. É Natal, é vida, é Cristo. Então, alegre-se. Dá um pulo aí nesse sofá. Agora você cutuca alguém e fala: Jesus vivo está. Jesus vive está. Jesus está dentro de cada um de nós. Jesus vive está. Então, se Jesus vive está, eu vou te dar uma notícia. Aonde Jesus está, tem vida. Oi, que bênção! E eu convido você nesse momento, pastor, eu quero levantar minha mão aqui. Escreva aqui embaixo nos comentários: Jesus vivo Ele está. Vai escrevendo: Jesus vivo Ele está. Quando você terminar de escrever esse texto, você vai escrever uma segunda frase: Jesus está dentro de mim. Então, primeira frase: Jesus vivo está. Segunda frase: Jesus está dentro de mim. Nunca esqueça disso. Ele deu a vida por mim e por você. Mesmo nesta noite de Natal, eu queria convidar você que está longe, ou você que está afastado, ou você que não consegue mais sentir o Cristo. Permita, abra o teu coração, eu vou fazer uma oração. Cristo vai entrar na tua vida agora. Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar o teu ânimo e Ele vai mudar o teu amanhã. Eu quero orar por você e eu quero que você o receba com alegria. Ei, obedeça a Jesus, viva uma vida com Jesus. Ele vivo está dentro de nós. É Natal, é vida. Eu quero orar por você. Senhor, neste momento eu agradeço por essa palavra. Agradeço, Pai, porque o Senhor Deus, o Pai, enviou o seu Filho. Hoje nós podemos sentir dentro de nós a ação do Cristo. Podemos sentir a voz do Espírito Santo guiando os nossos passos, guiando o nosso caminho. Jesus vivo está. Jesus está dentro de nós. Jesus nos deu vida e a vida abundante. Neste momento, pessoas que estão me ouvindo, que estão longe do Senhor, pessoas que se afastaram do Evangelho esse ano, pessoas que não têm mais a prática de ir a uma igreja, não sentem mais forças, talvez por uma frustração, talvez por uma decepção. Não. O nome de Jesus está acima de qualquer nome nesta terra. Então, traga, Senhor, uma paz no coração deste homem, no coração dessa mulher e no coração desta família. Eu quero abençoar agora aqueles que estão entregando a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Escreva o nome dessas pessoas no livro da vida, o livro da eternidade. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nasceu. Agradeço porque o Senhor veio à terra. 2000 anos se passaram e nosso coração é totalmente voltado a Ti. Nossa alma se inspira naquilo que o Senhor construiu dentro de nós. Hoje é Natal, vivo o Senhor está, e nós te agradecemos por isso. Eu abençoo este homem, esta mulher, esta família, este filho. O pecado não é maior que o nome de Jesus, a doença não é maior que o nome de Jesus, a falta de fé não é maior que o nome de Jesus. As pessoas que perderam créditos, que não acreditam mais na vida, essas pessoas literalmente, o nome de Jesus pode mudá-las agora. Então traga um sentimento de paz, um sentimento de comunhão, um sentimento de intimidade. Eu oro agora e declaro que este Natal Deus está fazendo diferente.
Deus está agindo de uma forma construtiva, de uma forma muito abençoada. Eu agradeço a Ti por essa noite tão especial de Natal. Agradeço pelos louvores que foram ministrados. Agradeço pela palavra que foi dada pelo Senhor. Agradeço por todos que estão trabalhando aqui no bastidor da igreja. Obrigado por cada pessoa, obrigado por cada vida, obrigado por este ano, obrigado, Senhor. A palavra, em resumo, é gratidão por tudo. Neste momento, nós entregamos a Ti as nossas vidas e declaramos a Tua presença. Eu abençoo mais uma vez este homem, esta mulher, esta família, e eu declaro que Cristo, quando passa, tudo vai ficar diferente. Então, traga diferença no coração dessa pessoa e que ela receba o Cristo na sua vida e que 2026 seja um ano extraordinário. Eu quero abençoar a tua vida de uma forma muito especial. Eu quero declarar as bênçãos do Senhor. E eu termino aqui com muita alegria, desejando a todos um feliz Natal. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua existência. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Jesus te ama, vivo, Ele está dentro de cada um de nós. Receba Jesus na tua vida. Feliz Natal. Amém, amém e amém.